Oi, gente, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa aula de literatura. Vou fazer um breve resumo das escolas literárias para vocês, desde o início até o simbolismo, para depois a gente entrar no pré-modernismo, que é a matéria do terceiro ano, visto que esse ano eu estou com o terceiro ano, então é esse o assunto que nós vamos trabalhar. Mas para a gente chegar lá, nós temos que entender o que aconteceu antes, né? Como é que se formou a literatura brasileira. E esse é o objetivo desse vídeo e do próximo. Eu vou fazer dois videozinhos resumindo as primeiras escolas literárias brasileiras e depois a gente entra em pré-modernismo, tá bom? Então vamos começar. Primeiro ponto é o seguinte, é você ter em mente que as escolas literárias nada mais são do que uma divisão para facilitar o estudo de movimentos artísticos que aconteceram no Brasil. Por exemplo, nós estamos falando de literatura brasileira. Mas não é uma coisa racional ou uma opção do autor. Não é aquela coisa tipo assim, o autor fala, eu quero ser um quinhentista, eu quero ser um romantista. Não, não era assim. A pessoa escrevia, né, lá na época dela, vivia ali o seu momento, e depois os estudiosos de literatura acabaram dividindo por períodos para facilitar o estudo da literatura, da teoria da literatura. Então vamos lá, a literatura brasileira ela está dividida em duas grandes eras, duas grandes fases, né? Que é a fase colonial e a fase nacional. Então assim, a era colonial, ela é aquele período em que o Brasil era uma colônia de Portugal e a nossa literatura nada mais era do que um reflexo do que se produzia na Europa, principalmente em Portugal, então era meio que assim uma cópia do que estava acontecendo. Não havia uma identidade nacional na nossa literatura. Então, o que era feito de literatura brasileira era basicamente influenciado pela Europa. Não que nas outras não tenhamos a influência, mas na era colonial essa influência era muito gritante. Até porque o Brasil estava ali no seu processo ainda de formação. Três escolas literárias fazem parte desse período colonial: quinhentismo, barroco e arcadismo. Vamos dar uma passada rápida por cada uma delas. Começando pelo quinhentismo, que começa justamente em 1500 e vai até mais ou menos ali 1601. O quinhentismo começa com a chegada dos portugueses no Brasil. Por isso que é chamado de quinhentismo, né? Chegaram aqui em 1500. E aí, nós temos a literatura brasileira dividida em duas vertentes, digamos assim. Primeiro, seriam os relatos e cartas dos viajantes que vinham para essa terra. Por isso, a primeira obra literária brasileira, considerada, né? A primeira obra literária brasileira é justamente a Carta do Achamento, a Carta do Pero Vaz de Caminha. Então você perceba que essa carta ela tem um valor mais histórico do que literário, mas ela é considerada uma obra literária por se tratar da primeira obra escrita a respeito do Brasil e no Brasil, né? Que foi escrita aqui em terra brasileira. Então nós temos aí dois momentos distintos no quinhentismo: a literatura de informação, que reúne todos os relatos, cartas, documentos sobre a terra recém-descoberta. Então esse é um ponto. Essa literatura, como eu disse, ela tem um valor mais documental, mas é considerada literatura também. E é muita descrição. Por quê? Porque o objetivo era fazer com que a coroa portuguesa visse, né, digamos assim, a terra recém-descoberta. Então são textos descritivos que têm como objetivo fazer um retrato fiel do Brasil, da natureza, da terra, das pessoas que aqui eram encontradas. No caso, os índios, porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha como você mandar uma imagem, né? Não tinha como você mandar um vídeo. Então, a pessoa tinha que ver através do que estava sendo escrito. Uma outra parte da literatura quinhentista, aí já com um valor mais literário, seria a literatura jesuítica, feita pelos padres da Companhia de Jesus, os jesuítas. O mais importante, significativo deles, talvez seja José de Anchieta. Só que essa literatura ela também tinha um objetivo muito claro. Qual era o objetivo desse tipo de literatura? Era catequizar os índios. Basicamente era isso. Então era uma literatura mais pedagógica, mais com um teor mais educativo, e educativo no sentido de catequizar os índios, de converter os índios, até porque lá na Carta do Caminha ele já deixava bem claro para a coroa portuguesa que um dos objetivos do rei seria salvar a pobre alma dos indígenas, né? Então ele deixa aquilo bem claro
E o José de Anchieta, com a sua literatura, ele acaba levando isso muito a sério. Então, período quinhentista, dividimos em dois movimentos. Literatura de informação, que reúne documentos, relatos e cartas, e a literatura jesuíta, que era a literatura com intenção de catequese. Ali por volta de 1600 nós temos então o Barroco, que aí já é uma escola literária mais voltada realmente para a questão literária, para a literatura. O Barroco, ele tem uma forte influência religiosa, tá? Então ele mostra um artista perdido e dividido entre dois mundos, né? Entre dois extremos. Ele tem que decidir entre o mundo terreno e o mundo divino. Então ele vive essa dualidade entre alma e corpo, entre terra e céu. É a escola dos opostos, dos contrastes, né? A escola da antítese, do paradoxo, uma vez que o artista está constantemente convivendo com essa guerra entre razão e fé. Temos que lembrar que, principalmente na Europa, o Barroco foi muito influenciado pela Reforma e Contra-Reforma. Então, era um período muito complexo. Você tinha ali as pessoas perdidas, né, entre a fé católica, a fé protestante e os ideais científicos, né, as novas descobertas científicas ali representadas pelo Renascimento. Então você imagina a cabeça da pessoa nesse período literário. De um lado você tem a Igreja Católica, do outro você tem os protestantes, do outro você tem os cientistas, cada um querendo provar as suas teorias, e a pessoa fica maluca, fica dividida entre esses mundos. Por isso que a gente fala que é a escola da contradição. O Barroco apresenta basicamente duas vertentes literárias também muito significativas. Você pode dividir o Barroco, os textos do Barroco, entre textos cultistas e conceptistas. Vamos entender. No cultismo, nós temos a valorização da linguagem culta, do rebuscamento, do exagero, muita antítese, muita figura de linguagem, muita inversão, né? Então, o autor se preocupa muito em usar uma linguagem exageradamente culta e rebuscada. Já o autor conceptista, ele está mais ligado na questão da ideia, da lógica, do convencimento. O objetivo maior é convencer o interlocutor e fazer com que ele acredite naquilo que você está pregando. Embora existam essas duas vertentes, elas meio que se comunicavam. Então é comum você ver um texto cultista e você encontrar ali conceitos conceptistas, né? Esse jogo de ideias. É comum você encontrar um texto basicamente conceptista, mas que traz elementos cultistas também. Até porque no Barroco, essa questão da linguagem culta e exagerada, ela era muito constante, ela era muito significativa. O maior autor barroco, assim, o mais significativo brasileiro, seria o Gregório de Matos, que era conhecido como Boca do Inferno, por causa das suas poesias satíricas e irreverentes, né? Ele tem ali umas poesias cheias de palavrões e que faziam uma crítica extrema às elites da época, ali, porque o Barroco se desenvolveu aqui no Brasil, basicamente na Bahia, e ele criticava a elite política, né? A nobreza, e a católica também. Então ele meio que não era uma pessoa muito admirada pelas autoridades, que eu chamava de Boca do Inferno. Mas ele não ficou só na poesia satírica, não. Ele tem poesia lírica, ele tem poesia religiosa e poesias também com temáticas filosóficas. Em resposta ao exagero, à literatura carregada e rebuscada do Barroco, nós temos o arcadismo, que surge aqui no Brasil ali na metade dos anos de 1700 e tal, e que vai durar até 1800 e pouquinho. O arcadismo era o oposto do Barroco em termos de composição literária. Por quê? Porque se de um lado nós tínhamos o Barroco, que era o exagero, os autores arcadistas já iam para o lado contrário. Eles primavam pela simplicidade, pela poesia mais limpa, mais clean, sem o exagero da escola anterior. A literatura arcadista também é marcada pelos valores iluministas e pelo resgate do classicismo. Então você vai ver muito a influência e a presença de elementos da mitologia pagã. Se no Barroco a forte influência religiosa era cristã, aqui a presença religiosa está restrita
a religião pagã. Não no sentido de pregação, porque os arcadistas não estavam preocupados em pregar a religião, mas apenas como fonte de inspiração mesmo. Vale lembrar que o arcadismo foi influenciado, por exemplo, pela Revolução Francesa também, né? Então aquele lema de igualdade, liberdade, fraternidade se espalhou pelo mundo e aqui no Brasil não ia ser diferente. Então os autores arcadistas, eles tinham essa ideia de liberdade e eles lutavam contra a colonização brasileira. Eles eram contra a colonização e a favor de que o Brasil se tornasse independente de Portugal. Isso trazia para eles um grande problema. Por quê? Porque falar sobre independência na época era muito complicado, né? A coroa portuguesa não ficava nem um pouco feliz e ela perseguia essas pessoas. Então os autores arcadistas brasileiros, eles usavam muito pseudônimos, que era para se esconder e não serem identificados. Eram autores que estavam ligados também à Inconfidência Mineira, então o arcadismo se desenvolve mais ali na região de Minas Gerais. E características fortes dessa escola, o que a gente pode ver? A crítica à vida na cidade, né? Eles defendiam que a vida na cidade corrompia o ser humano, então eles valorizavam mais a vida campestre, a poesia pastoril, a vida quanto mais simples e natural possível. Aí começa uma valorização do índio aqui no Brasil, né? Aí os primeiros passos de uma literatura mais voltada para a cara brasileira. Então, em resumo, o que é que nós temos no arcadismo? Uma resposta ao exagero barroco. Então, uma literatura mais simples, mais pastoril, mais campestre, mais a musa inspiradora, mais a valorização da natureza e menos o exagero, menos a linguagem carregada, rebuscada, que o barroco usava constantemente. Um dos principais autores do arcadismo brasileiro é o Tomás Antônio Gonzaga, que não sei se vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar de Marília de Disseu, que é a obra dele mais conhecida. Então é isso, gente. Aí no próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre a Era Nacional, o início da Era Nacional, as primeiras escolas literárias da Era Nacional, tá bom? Assistiu? Tem mais alguma dúvida? Veja de novo. E daqui a pouquinho eu volto com outro vídeo.